Olá, pessoal. Então, para dar continuidade aos nossos estudos, tá? Vamos então falar sobre a cinética química. Mas primeiramente, vamos só lembrarmos, né, o que é cinética química? É um ramo da ciência que estuda o quê? A velocidade do quê? Das reações químicas e também os fatores que influenciam a velocidade da reação química. Na aula passada, nós vimos então quais eram as condições de ocorrência, né, das reações químicas e também falamos sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Vimos também como fazer o cálculo, tá? Vimos a expressão do cálculo para a realização da velocidade média de uma reação química. Muito bem. Hoje nós vamos então aprender a como calcular, tá? Como fazer esse cálculo, certo? Muito bem. Nós temos aqui, então, que a velocidade química, ou mesmo a cinética química, tá? Tem como velocidade média o quê? Velocidade média. Nós temos que ela vai ser igual à variação da concentração de um composto, de uma substância. Então, aqui, ó, substância, tá? A variação da concentração da substância, ok? Dividido pela variação do quê? Do tempo. Variação do tempo. Muito bem. Aqui, essa concentração da substância, pessoal, a variação da concentração da substância vai se tratar do quê? Vai se tratar, daqui então, da concentração final menos a concentração inicial da substância. Concentração final e concentração inicial da substância. A subtração da concentração final pela concentração inicial, teremos a variação da concentração da substância. Muito bem. Já a variação do tempo vai ser nada mais o que? Tempo final menos tempo inicial. Então, fazendo essa subtração, encontramos a variação do tempo. Muito bem. Nós temos aqui que essa velocidade média, ela pode ser positiva, tá? Ela pode ser positiva ou pode ser o quê? Negativa. Vamos entender isso então. Vejamos. Nós temos aqui então que quando a velocidade média for positiva, como que isso será possível? Vejamos. Aqui, ó, aqui em cima, onde eu tenho uma variação da concentração da substância. Como que eu faço aqui dentro dessa expressão, para que então a velocidade média seja positiva? É necessário que a concentração final seja o quê? Maior. A concentração final seja maior. Tá vendo só aqui o sinal negativo? Pertence a quem? A concentração inicial, menos concentração inicial. Então, a concentração inicial aqui está sendo expressa, tá, pelo sinal negativo. Então, sendo a concentração final maior que a concentração inicial, teremos então que a velocidade média aqui será o quê? Positiva, ou seja, maior que zero, tá? Maior que zero. E sendo assim, então, se a concentração final é maior que a concentração inicial, o que é a concentração final? O produto. A concentração final é o produto. É porque nós temos aqui o quê? A formação de
produto. Então, se a velocidade média for positiva, ou seja, maior que zero, é porque está ocorrendo a formação de produto. Agora, se a velocidade média for negativa, ou seja, menor que zero, nesse caso, a concentração inicial vai ser maior. A concentração inicial vai ser maior, tá bom? Tá vendo só o sinal negativo aqui? Então, a concentração inicial é maior. Quem é a concentração inicial? Os reagentes. Os reagentes. Sendo assim, então, aqui, ó, nós teremos o consumo do reagente. Ok? Então, velocidade média positiva maior que zero, formação de produto. Velocidade média negativa menor que zero, consumo do reagente. Nós temos aqui, pessoal, que a variação da concentração da substância, ela pode, tá, ser expressa aqui, então, em quê? Em mol por litro, tá? Pode ser também em gramas por litro, tá? Gramas por ml. É concentração, tá? Então, como é concentração, temos aqui, então, as unidades de medidas que podem ser expressas. Geralmente, é expressa em quê? Em mol por litro, tá? E o tempo poderá ser em horas, segundos, tá? Pode ser também em minutos. Então, por exemplo, vamos dizer que a concentração esteja em mol por litro e o tempo esteja, tá, em minutos. Então aqui vai ser o quê? Mol, tá, por litro vezes minuto. Tá bom? Vezes minuto. Então, se a concentração aqui da substância for mol por litro e o tempo minutos, então vai ser mol barra por litro vezes minuto. Tá? É simples, pessoal, aqui então, tá? Bem simples aqui o cálculo, é só você substituir. Então, aqui, para o cálculo da velocidade média, variação da substância, você vai pegar a concentração final menos a concentração inicial e dividi-lo pela variação do tempo, o qual vai ser, então, o tempo final menos o tempo inicial. Pois aí, então, pessoal, está o cálculo para determinação da velocidade média de uma reação química. Então, um imenso abraço e até a próxima.